Olá, CB Poder no ar ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu, Ana Maria Campos, Cibele Negromonte, recebemos hoje o Dr. Kleber Lopes, que é advogado criminalista e assumiu a defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Participe do programa em nossas lives do YouTube e Facebook, lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Olá, Cibele, Dr. Kleber. Bom, o senhor está acostumado com casos polêmicos, é um grande criminalista e assumiu agora o que está sendo considerado um dos maiores escândalos, dos maiores casos envolvendo o sistema financeiro nacional, que é o caso do BRB Master. O senhor assumiu a representação da defesa do Paulo Henrique Costa, né, que foi presidente do BRB durante todo o mandato do governador Ibanez e foi agora afastado pela Justiça e destituído do cargo pelo governador. O que o senhor já viu desse caso que, segundo as autoridades que estão investigando, representa um prejuízo de 12,2 bilhões de reais, é um número assustador. O que o senhor já viu e qual vai ser a principal linha da defesa? O que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Bom, boa tarde, Ana. Boa tarde, Michele. Uma alegria imensa estar com vocês. Primeiro, dizer que eu me sinto honrado em ter a confiança do ex-presidente para assumir um caso dessa importância. E dizer que eu entendo o sentimento das pessoas. As pessoas que estão vendo essas informações na imprensa, é perfeitamente compreensível que as pessoas se espantem quando veem o número 12 bilhões, né? As cifras chamam a atenção, mas é preciso considerar, primeiramente, o seguinte aspecto. O sistema financeiro, de um modo geral, é um sistema complexo, com inúmeras regras, com inúmeras amarras, com inúmeros mecanismos de controle. É preciso ter em mente que o sistema financeiro brasileiro funciona sob a batuta do Banco Central, que tem um corpo técnico altamente qualificado. O sistema financeiro funciona com uma série de cautelas. Não é razoável imaginar que um presidente de banco tem autonomia para tomar decisões dessa natureza. Eu vou comprar 12 bilhões de carteiras de um banco e vou fazer isso assim como quem faz um Pix para comprar um fast food na rua. Não. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é isso. Nós temos Passa pelo conselho do banco? Sim, isso passa pelo conselho. Essa compra de ativos é fruto de um planejamento estratégico do banco que vem desde 2021. Então, não foi uma escolha casuística comprar ativos do Banco Master. Não, isso é fruto de um planejamento que vem desde 2021. Estava na programação do banco comprar carteiras de consignado. E aí muitas pessoas dizem assim, por que comprou do Banco Master, já que o Banco Master estava em dificuldade? Olha, gente, é muito simples. Isso é mercado. Quem está em dificuldade vende ativos. Nós, na nossa vida privada, quando estamos com dificuldade financeira, o que fazemos? Vendemos um carro mais novo, compramos um carro mais velho, vendemos aquele apartamento que eu não preciso para poder fazer liquidez, para poder fazer caixa. Então, o Banco Master estava vivendo um momento em que precisava fazer caixa, fazer liquidez. O Banco Central, ciente disso, tudo que se faz no sistema bancário, o Banco Central é imediatamente avisado. A B3 precisa ser imediatamente comunicada. Então, não é nada que se faça às escondidas, não é nada que se possa fazer sem o controle do Banco Central. A Justiça determinou também agora que faça uma investigação minuciosa de 2024 até os dias de hoje, né? Exato. O senhor acha que o que vai vir dessa investigação? O senhor acha que... Porque o senhor falou que as transações acontecem desde 2021, já havia esse namoro, digamos assim, né, da compra desses créditos. Mas a investigação vem de 2024 para cá. Veja, deixa eu fazer uma correção. 2021 eu me refiro ao planejamento estratégico de comprar carteiras de crédito, carteiras de empréstimo consignado. Com o Banco Master, as negociações começaram em junho de 2024. Por isso que essa investigação começa agora. E a sua pergunta é muito oportuna, Michele, pelo seguinte... Num primeiro momento, Cibele, desculpa, num primeiro momento, o doutor juiz da 10ª Vara, que aliás é um juiz absolutamente responsável, juiz sério, o doutor Ricardo determinou que o Banco Central designasse um interventor para
cuidar do Banco de Brasília. Todo mundo se lembra disso. O que o Banco Central, o Ministério Público, de maneira responsável e zelosa, vai aos autos, ainda na terça-feira, no dia da operação, e diz ao doutor juiz o seguinte: olha, em conversa com o Banco Central na data de hoje, o banco considera desnecessária a intervenção, porque o BRB não tem crise de liquidez, não há risco sistêmico. Isso está no parecer do Ministério Público, alimentado pela informação do Banco Central. Então, perceba como nós já temos um cenário diferente. Então, o que era uma intervenção no primeiro momento, passa a ser uma auditoria de 2024 para cá, auditoria focada nas transações com o Banco Master. Então, a nossa compreensão é de que essa auditoria vai revelar exatamente o quê? Que o BRB agiu dentro das práticas de mercado, cercando-se das cautelas inerentes a esta transação, a essa cessão de carteira, e eu não tenho dúvida de que a auditoria vai concluir que o presidente Paulo Henrique não cometeu nenhum tipo de gestão temerária. Então, o senhor acha que assim, a situação, por exemplo, dos clientes do BRB é bem diferente da situação dos clientes do Banco Master? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. A posição do Banco Central ao se posicionar contra a intervenção é clara. Não há crise de liquidez. O BRB, eu não quero aqui expor números do banco, não é? Mas o BRB não tem problema de liquidez. Os clientes do BRB podem ficar absolutamente tranquilos. Aliás, eu sou cliente do BRB e estou dormindo o sono dos justos. Não tenho nenhuma preocupação com a liquidez do banco. Também porque, segundo o Ministério Público, o BRB, por ser um banco do Estado, do governo do Distrito Federal, tem como principal acionista o governo, né? Então, essa liquidez, caso aconteça alguma coisa, o governo do Distrito Federal arca com isso? Não, o governo do Distrito Federal pode fazer gestão, fazer aumento de capital para melhorar a liquidez do banco. Mas o fato é que a constatação, hoje não há crise de liquidez. Eu queria só fazer um comparativo muito rápido, eu peço a compreensão de vocês. O BRB de 2015 a 2018 teve um lucro total de 760 milhões. Na gestão do Paulo Henrique, 2,2 bilhões. Nós saímos de uma carteira de clientes de 650 mil para uma base de clientes em 2025 de 9,6 milhões. Então percebam que um presidente com essa performance, com essa entrega de resultados ao povo de Brasília, à sociedade de Brasília, não pode ser taxado de um presidente temerário, não é? Então eu acho que nós precisamos ter cautela. Naturalmente, nós todos aqui compreendemos a política no Brasil, a oportunidade que a oposição enxerga para fazer ataques políticos e fazem de maneira, a meu juízo, de maneira exagerada, deixando de considerar a biografia das pessoas, atacando as pessoas, adjetivando as pessoas sem que haja o julgamento. Veja, no primeiro momento, vários falaram em um rombo de 12 bilhões. Aí o BRB, já sem a presença do Paulo, né, o BRB vem a público e emite uma nota dizendo que dos 12 bilhões, 10 bilhões já foram liquidados. Então nós temos um faltante de 2 bilhões que tem garantia de 9 bi. Então onde é que está o prejuízo do banco? Zero prejuízo do BRB. Zero prejuízo do BRB. E, lamentavelmente, os oportunistas de plantão vêm atacando a imagem do presidente, atacando a imagem do próprio governo de maneira absolutamente, aí sim, temerária, não é? Leviana, sem levar em consideração a importância da investigação. Porque isso aí também, como o senhor bem falou no início, né? É muito complexa essa história do sistema financeiro, né? Para um leigo entender. Aí quando fala de números, o banco, o senhor falou que tem 2 bilhões aí de lucro, né? E aí a gente começam a falar em 12 bilhões, aí ficam os números realmente gigantescos, né? Para a população fica difícil mesmo de entender. Deixa eu dizer outra coisa fundamental que ninguém está dizendo. Essas aquisições que o BRB fez do Master, isso está na planilha do banco, renderam ao BRB 5,6 bilhões de lucro de 2024 até agora. Vamos imaginar que esse negócio deu um prejuízo de 2 bilhões. Que o BRB perca 2 bilhões. Ganhou 5,6. Numa conta simples, nós temos 3.600 de lucro. Então, todo negócio gera risco. Nós somos cidadãos e cidadãs que vivemos na sociedade e, às vezes,
a gente compra um título, compra uma viagem, um pacote de viagem e podemos perder dinheiro. Então, só para as pessoas que estão acompanhando entenderem, o BRB comprou ativos do Banco Master no total de 12,2 bilhões. Segundo o banco, 10 bilhões já foram abatidos, liquidados, e 2 bilhões ainda não foram liquidados, mas tem uma garantia, se precisar executar esses 2 bilhões, tem essa garantia. De onde vem essa garantia? Do fundo garantidor? Não, a garantia vem do... Veja bem, quando o BRB percebeu alguma inconsistência na checagem dos documentos, porque uma coisa que as pessoas também não entendem, não é? E algumas fazem questão de não entender, é que a checagem desses documentos em transações entre bancos, ela é feita por amostragem. E isso tem contrato dizendo que se houver inconsistência no documento, o banco que está vendendo é obrigado a substituir ou recomprar. E o Banco Central acompanha tudo isso. Então perceba, quando o BRB percebeu a inconsistência em alguns documentos dessas carteiras, o BRB conversou com o Banco Central autorizou a substituição desses ativos, inclusive porque estava no contrato. Alguém chegou a dizer aqui nos autos que não havia previsão de substituição. Com todo respeito, o contrato está lá, tem previsão de substituição. E aí o Paulo Henrique entra num processo de substituição, o Paulo Henrique, eu digo o BRB, né? Entra num processo de substituição dos ativos, informando ao Banco Central sobre isso, e esses ativos vão sendo substituídos. E essa substituição foi feita com a obtenção de garantias para que o BRB não tomasse prejuízo. Mas essas garantias, essas substituições podem ser contaminadas pela fase atual do Banco Master, que está em liquidação? Eu não acredito, porque são garantias, são outros ativos, são outras carteiras. E outra coisa importante, a carteira não depende da liquidez do banco. Quando você compra uma carteira de consignado, eu não estou comprando um produto direto do Banco Master, eu estou comprando como se fosse, eu estou antecipando boletos que pessoas vão pagar. Então eu te dou, você tem 20 mil em boletos num prazo de 24 meses. Você fala, Kleber, você não quer comprar esses boletos por 30% a menos? Então eu te antecipo com 30% de deságio e vou receber a médio prazo. Você, a partir daí, não tem nenhuma gestão mais sobre o recebimento. Isso eram empréstimos consignados cujo desconto era feito na folha de pagamento do servidor ou da pessoa que tivesse relacionamento bancário em algum lugar. Mas o senhor está defendendo o Paulo Henrique Costa. O Banco Master está numa situação muito mais complicada do que o BRB, como a gente viu, a prisão preventiva do controlador do banco, Daniel Vorcaro, foi decretada pela Justiça, não foi decretada em relação ao Paulo Henrique. O banco está em fase de execução, uma situação bem mais complicada. Tendo feito essas operações, as transações financeiras com esse banco, Paulo Henrique pode ter visto muita coisa. Ele tem algo a acrescentar nessa investigação que pode, inclusive, trazer novos elementos? Tá, vamos lá, primeiro por partes, né? Eu não tenho procuração do presidente lá do Banco Master, mas ele foi preso única e exclusivamente porque ele estaria fugindo para Dubai, para Malta, alguma coisa assim. A prisão tem esse fundamento, ele estaria fugindo e por isso foi preso. A defesa dele tem se esmerado em demonstrar que não era uma fuga, era uma viagem de negócios, inclusive com a perspectiva de assinar um contrato de venda do Banco Master. O Paulo Henrique não tratou com o Banco Master sobre outras questões. Paulo Henrique comprou ativos do Banco Master e veja bem, ativos no plano impessoal. O BRB entabulou negociações com o Master no plano institucional, no plano impessoal. Quando as inconsistências surgiram, que o Banco Central foi avisado, o BRB implementou uma série de práticas de governança para impedir, para evitar que pudesse gerar algum prejuízo para o banco. E aí, óbvio que ele teve contato com o Daniel, mas nessa dimensão específica das carteiras de crédito consignado. Bom, a gente tem muito assunto ainda, mas a gente precisa ir para o intervalo. Fique nos acompanhando, 1 minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Kleber Lopes, advogado criminalista, que assumiu a defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Até já.
A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Kleber Lopes, que é advogado criminalista. E a gente está conversando aqui agora sobre a Operação Compliance Zero, que atingiu o BRB e o Banco Master. Doutor Kleber, muita gente especulando que poderia haver uma delação premiada do Paulo Henrique Costa. Sei que essas estratégias de defesa são sigilosas, mas existe alguma chance disso acontecer? Olha, Paulo Henrique tem sido muito firme, tem naturalmente sofrido muito com tudo isso. Paulo tem uma história belíssima, uma história profissional admirada, respeitada por todos que o conhecem. Todos sabem da competência do Paulo. É um homem que foi surpreendido com uma busca e apreensão quando estava, inclusive, fora do Brasil, estudando. Um homem que já está nesse patamar da vida, estava em Harvard estudando para melhorar ainda mais a sua performance como executivo de banco. Tem sofrido horrores, tem chorado diariamente, a família tem sofrido barbaramente com isso. E ele tem sido, desde o primeiro momento, muito firme em me dizer: Kleber, eu não fiz nada de errado. As operações foram feitas. Veja, eu comecei a comprar carteiras, o BRB começou a comprar carteiras do Master dentro de um fluxo de planejamento estratégico, começou a comprar carteira em 24. As carteiras foram absolutamente rentáveis. Lembrem-se que nós acabamos de falar aqui que essas carteiras do Banco Master já geraram ao BRB 5,6 bilhões de lucro. Então eu não tinha motivo nenhum para não continuar comprando. E quando houve a primeira detecção de inconsistência documental, o que não significa, em hipótese alguma, que a carteira fosse inexistente. A inconsistência documental pode ser a falta de uma assinatura, pode ser a falta de um relatório. Foi ele que detectou? O banco, não ele propriamente, mas o sistema... Auditoria do banco. O sistema de controle do banco, as diretorias responsáveis pelo processamento dessas carteiras, não é? Essas diretorias trabalham permanentemente, diariamente, verificando isso, checando. Então, o Paulo foi o primeiro a comunicar ao Banco Central. Paulo vai ao Banco Central e aí entra em campo, ele pessoalmente entra em campo para resolver. Então, a delação está absolutamente fora de propósito, está fora de... Ele entregou, inclusive, né, o computador e o celular ontem, né? Sim. Como eu disse na imprensa que ele tinha interesse em colaborar com a investigação, alguns jornalistas me telefonaram e disseram: doutor, o senhor disse que o senhor Paulo Henrique vai fazer colaboração? Não foi isso que eu disse. Eu disse que ele vai colaborar com a investigação na perspectiva de contribuir, como fez ontem. Entregou o telefone com a senha, o computador com a senha, entregou os passaportes, o pessoal e o oficial. E nós pedimos à delegada que priorizasse a oitiva dele. Vai ser segunda, é isso? Até porque ele tem muito a contribuir, esclarecendo tudo isso. Porque, veja, é preciso entender uma coisa fundamental, não é? O inquérito policial, a investigação policial, não necessariamente precisa achar culpados. A investigação, de um modo geral, ela tem uma finalidade de apurar, esclarecer e relatar. Não há nenhum pecado se o inquérito concluir que não houve crime. O inquérito não é uma peça necessariamente condutora. Inclusive, essa auditoria que vai ser promovida pelo Banco Central por determinação do juiz, se concluir que não houve irregularidades, acho que o inquérito acaba. Encerra o inquérito. O inquérito acaba. Então, fundamental essa auditoria. Então. E o juiz deu prazo de 20 dias para que a auditoria de 2025 fosse concluída. A de 24 ele deu um prazo de 60 dias. Mas a de 24 nunca houve nenhuma suspeita, nenhuma irregularidade. A de 24 performou muito bem. Que foi onde houve aquele lucro. As carteiras de 24 performaram muito bem. Nunca houve nenhuma dúvida, nenhuma inconsistência. As carteiras, de fato, foram rentáveis. Então, eu penso que essa auditoria de 24 fica minimizada, até por conta da posição do Banco Central. A de 25, o juiz deu 20 dias. Vamos imaginar que dure 30 dias. E o Banco Central diga que, olha, o BRB não cometeu nenhuma temeridade na gestão ao comprar essas carteiras. Eu penso que isso terá um reflexo direto na investigação. E eu quero dizer uma coisa mais que é muito caro para mim, que é a seguinte: ninguém está aqui repudiando ou criticando o trabalho da polícia, do Ministério Público. Nós respeitamos, como eu disse antes, eu acho que a investigação é típica do Estado de Direito, é típica da vida pública, ninguém está acima do bem e do mal, ninguém está acima da lei, todos podem ser alvo de uma investigação. E nós precisamos só entender que
a conclusão da investigação não é necessariamente a conclusão pela culpa de alguém. Né? A conclusão é uma checagem. É para isso que o senhor trabalha, né? Para chegar à verdade. Para contribuir com a investigação. Bom, a gente tem mais um intervalo, mas aí não nos abandone. Fique com a gente que tem mais assunto aqui com o Dr. Kleber Lopes. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Kleber Lopes, advogado criminalista. A gente está falando sobre a Operação Compliance Zero. Bom, um dos pontos que chamou muita atenção nesse ano foi a questão da intenção do BRB de comprar parte do Banco Master. Isso foi vetado pelo Banco Central, uma avaliação de que não seria uma operação que traria benefícios para o banco, poderia causar prejuízo. Eu queria perguntar se, hoje, vendo essa situação, se o Paulo Henrique, se pode responder por ele, se ele avalia que seria um prejuízo para o banco, realmente. A sua pergunta é muito interessante, Ana, e enquanto você falava, eu aqui pensava comigo o seguinte: perceba, o Banco Central, naquilo que entendeu ser inadequado, proibiu. E não há pecado nisso. O Banco Central tinha, talvez, informações mais amplas, por ser o Banco Central o grande gestor do sistema financeiro nacional. O Banco Central talvez tinha informações mais verticalizadas do que aquelas que o Banco Master disponibilizou para o BRB. Enfim, pode ser que a visão do Banco Central fosse mais ampla. E a intenção de comprar o banco fazia parte do processo de crescimento, do projeto de crescimento do BRB. Mas o Banco Central, veja que isso passou pela Câmara Legislativa, passou pelos órgãos internos do banco, e o Banco Central, ao fim e ao cabo, decidiu pela negativa da compra. Então, eu não sei se o Paulo Henrique hoje teria essa leitura de que isso era um negócio ruim. Talvez ele continue ainda convencido de que isso fosse um bom negócio,
Até porque no processo de compra, disse-me ele, que o BRB separou 50 bilhões, deu uma limpada no sistema do Banco Márcia para comprar aquilo que efetivamente interessava. Então, mas a gente respeita a posição do Banco Central, e isso mostra como o Banco Central foi vigilante. Então, eu não acredito que o Banco Central tenha sido vigilante na compra e tenha sido negligente na aquisição dessas carteiras, porque o Banco Central sabia das duas coisas. Dr. Kleber, o Paulo Henrique está se sentindo abandonado pelo governo? Ele sente que ficou magoado por ter sido destituído do cargo, porque a Justiça, só o afastou, né? Por 60 dias. Mas veja, aí é preciso entender uma coisa, que a política é muito dinâmica, não é? E é preciso fazer, embora tenha sido, não sou mais advogado do governador, porque o governador não responde nenhum processo criminal, nenhum inquérito criminal, então eu não posso dizer que sou advogado do governador. Fui advogado do governador no passado, mas a posição do governo era uma posição de premência, de urgência. Precisava estancar uma crise política e a decisão de substituir, me parece que ela é absolutamente compreensível, e o Paulo Henrique assim compreende. Ele reconhece que havia a necessidade da substituição. A primeira palavra do Paulo Henrique foi: eu acho que a investigação é legítima e demonstrará toda a verdade sobre as transações. Então, eu penso que o governador não me autorizou a dizer isso, mas eu acho que, do ponto de vista de política, ele precisava tomar uma posição imediata para tranquilizar o sistema financeiro, tranquilizar o mercado. Eu não conheço o presidente que foi indicado, mas me parece que é uma pessoa com um currículo muito bom e me parece que o nome foi bem recebido no mercado financeiro. Então, o Paulo Henrique não se sente abandonado, até porque, nesse momento agora, ele precisa de defesa e eu estou cuidando dele com muito afinco, com muito zelo. Eu tenho certeza que nós vamos atravessar isso com vitória. Ok, então, muito obrigada pela sua participação no programa. Obrigada, Cibele. CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.